Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais o Perfil Arrodense, um espaço de entrevistas na revista do município e também em vídeo, onde pretendemos dar a conhecer arrodenses de gênese ou de coração que se destaquem nas mais diversas áreas de atividade. Hoje temos connosco um dos mais recentes arrodenses de coração. Nasceu no vizinho concelho de Alenquer, fez estudos superiores em Coimbra e Lisboa, passou pela paróquia de Peniche e foi nomeado, em junho de 2024, pároco de Nossa Senhora da Salvação de Arruda dos Vinhos e de São Miguel de Cardosas e também vigário paroquial de São Lourenço de Arranhó e de São Tiago dos Velhos. Estamos na Casa Paroquial de Arruda dos Vinhos e o nosso convidado é o Padre Diogo Correia. Padre Diogo, muito boa tarde. Antes de mais, queríamos agradecer por ter aberto as portas desta casa, renovada, lindíssima, com um espaço maravilhoso. Agradecemos ter disponibilizado este espaço para esta entrevista. Para mim é um gosto enorme poder receber-vos e também agradeço muito esta oportunidade para não só abrir a casa, porque a casa paroquial é uma casa também da comunidade, e o privilégio que é também poder partilhar um pouco da minha vida e da minha experiência com todos. Isso mesmo. E começando pelo início, gostaria de lhe perguntar quem é o homem antes de ser o Padre Diogo? Bem, pois, o homem antes de ser o Padre Diogo, eu de facto tive um percurso pessoal, também académico e profissional, antes de ser padre. Porque já fui ordenado padre para os critérios habituais, já fui ordenado padre com alguma idade. Tinha 43 anos quando fui ordenado padre. Portanto, fui para o seminário com 36 anos e portanto, até aí fui desenvolvendo um percurso pessoal, académico e depois profissional, muito ligado à arte e ao património. E, portanto, quem é o homem? Em primeiro lugar, penso que o que posso dizer, desde que tenho memória de mim próprio, assim, numa palavra, um homem espiritual. E talvez essa seja a marca que eu encontro que me define melhor, até hoje, com certeza, porque um padre é necessariamente um homem espiritual que vive a partir de, como cristão, antes de mais, sempre nesta dimensão do espírito e do transcendente. E essa marca eu encontro em mim desde muito cedo, desde muito criança, por razões familiares. Há algumas pessoas da minha família que eu hoje consigo identificar perfeitamente e que me marcaram e que foram ajudando a despertar este sentido espiritual da vida, que é uma dimensão essencial da vida humana, não é? Hoje o nosso mundo tão centrado no material, no tangível, etc., vai perdendo um bocadinho este sentido da dimensão espiritual da vida. Mas eu, desde muito miúdo, que a reconheço. E, porventura, por aí, fui desde muito miúdo, fui muito sensível a estas dimensões, primeiro da história, mas muito depois também, já na minha adolescência e juventude, esta dimensão do belo, buscando também aprofundar o sentido da estética na vida, e por aí também, porventura, que fui descobrindo como caminho de realização pessoal e depois, mais tarde, profissional, o âmbito da arte e, muito concretamente, da história da arte, que unia duas dimensões, para mim, essenciais, que era o fascínio pelo passado e pela memória, e, ao mesmo tempo, também uma memória que toca o presente de forma muito concreta e real. E a arte tem este condão, este sentido único de fazer com que estas pontes de memória, não é? E por isso, desde muito novo, que estas dimensões do espírito e do belo e do verdadeiro, que se uniam também, desde muito cedo, a uma perspectiva sobrenatural da vida, onde a fé
tinha e teve sempre uma importância fundamental. Não me reconheço, não me recordo de mim mesmo sem essa referência à fé, ao sobrenatural e, muito concretamente, à pessoa de Jesus Cristo. Padre Diogo, é um deleite ouvi-lo e para mim, que sou de História e que estou integrada na área do património do município, ter a oportunidade de ter um pároco na nossa comunidade com este interesse e até com esta formação artística, para nós é um privilégio. E nessa premissa e no seguimento daquilo que acabou por, no fundo, se descrever um pouco do homem, agora na qualidade já de pároco e também tendo em conta que estamos aqui, digamos, a tentar conhecer um novo arrodense, talvez o mais recente arrodense de coração na nossa comunidade, como é que descreveria a sua integração na comunidade arrodense? Uma integração extraordinária, muitíssimo bem acolhido. A Ruda é um povo, é uma terra e constituída por um povo muito acolhedor. Também, de alguma forma, é uma terra que me é muito familiar. Aliás, eu frisei logo esse aspecto na minha tomada de posse em outubro de 2024. Porque sou de Alenquer, há uma identidade territorial, cultural, social, entre Alenquer e Torre e este território, não é? A Ruda dos Vinhos tem marcas identitárias muito comuns, não só pela agricultura muito ligada ao cultivo da vinha, mas depois também a sua identidade taurina, a sua paisagem, as suas tradições, é um território idêntico. E depois também a minha ligação familiar com a parte da minha família que tenho aqui, primos muito queridos que tenho aqui em Arruda, e que por isso fez com que também Arruda para mim fosse uma terra que não é ir para uma terra desconhecida ou onde eu sou um estrangeiro. Não, é no fundo uma continuidade do que é a minha terra pátria. Portanto, sinto-me verdadeiramente em casa e fui acolhido verdadeiramente em casa. É assim que eu me sinto. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Padre Diogo, não obstante a laicidade das instituições, que deve imperar, pelas razões óbvias, qual é que considera que deve ser o papel do pároco junto das principais instituições de uma comunidade como a Ruda, nomeadamente a Câmara Municipal, a Santa Casa da Misericórdia, os bombeiros e outras? Qual é que considera que deve ser o papel do pároco na relação dessas instituições com a comunidade? Permitam-me que aqui aprofunde um bocadinho o tema que radica na essência da fé cristã, no específico da fé cristã. A fé cristã não é uma mera religião, no sentido em que não é apenas um conjunto de práticas religiosas do homem em busca de Deus. Nós acreditamos verdadeiramente que Deus se fez homem. E o específico da fé cristã é exatamente esta consciência desta presença, é este encontro com uma presença, com uma pessoa que é Jesus Cristo, Nosso Senhor, que é Deus e homem verdadeiro. É o que chamamos o mistério da encarnação. Ou seja, Deus, ao assumir a natureza humana, conferiu também ao homem esta dignidade que já lhe vinha desde a criação, criada à imagem e semelhança de Deus, mas como que conferiu à vida humana e à vida terrena uma dignidade que se refere diretamente à divindade. Ou seja, Deus, como dizem os padres da Igreja dos primeiros séculos, Deus faz-se homem para fazer dos homens Deus, para nos divinizar. E, portanto, tudo aquilo que diz respeito à vida do homem tem diretamente a ver com a nossa fé. E a Igreja existe na continuidade deste mistério da encarnação para ser, em cada tempo e em cada espaço, ao longo da história, uma presença concreta deste Deus de amor no mundo. E por isso mesmo, tudo o que diz respeito à vida dos homens diz respeito à vida da Igreja. E interessa à vida da Igreja. Esta é uma premissa fundamental
para se entender também aquela que é a missão da Igreja num contexto de uma terra, de um ambiente social, cultural, até político, do envolvimento dos cristãos na causa pública. Tudo tem a ver exatamente com a nossa fé, porque tudo o que tem a ver com o homem tem a ver com a nossa fé. Assim também o afirma o Concílio Vaticano II. E por isso mesmo, também num contexto concreto da vida de um padre, a missão do padre é essencialmente uma missão espiritual, obviamente, na continuidade da missão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que chamou, dentre os seus discípulos, dentre a multidão dos seus discípulos, chamou 12, concretamente, os 12 apóstolos, para darem continuidade à sua missão de conduzir os homens a Deus, para que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, que é Ele próprio, que é o próprio Deus, Jesus Cristo, Nosso Senhor, feito homem, e que amem a Deus e se amem entre si, fazendo deste mundo um lugar novo, onde o Evangelho possa ser a luz que conduz a humanidade, sempre com este horizonte eterno do céu, que é a nossa pátria verdadeira. Sabemos que somos peregrinos neste mundo, que a nossa pátria está no céu, mas estamos verdadeiramente comprometidos com a transformação deste mundo para antecipar o reino de Deus dentro do que conseguimos com a nossa miséria, com a nossa fraqueza, mas ainda assim sermos estes pobres instrumentos para que o reino de Deus se vá edificando desde já neste mundo para um dia ser pleno no céu. Estou a fazer este enquadramento mais de ordem teológica ou espiritual para percebermos verdadeiramente também qual é a missão do padre. Claro que o padre, em cada território, sendo esta presença concreta de Jesus Cristo, como também aquele que, sacerdote, ou seja, que faz esta ponte entre o céu e a terra, e que ao mesmo tempo é pastor, que apascenta ao seu povo, e o pastor tem imediatamente, mesmo hoje, já sem tantos rebanhos, mas compreendemos perfeitamente o simbolismo desta imagem que o próprio Jesus se identifica como o bom pastor, e por isso os padres, os sacerdotes, são também pastores à imagem de Jesus, para conduzir uma comunidade, para a unir, e por isso este sentido de unir, reunir, fazer comunhão, ser fator de comunhão, de pontes entre as várias dimensões na área social, económica, política também, cultural, desportiva, etc., tudo o que diz respeito à vida do homem, o padre é chamado a também ser um elo de ligação e de presença de Deus no meio do mundo e, por isso mesmo, fazendo estas pontes. Por isso, todos os grupos, associações, todas as dimensões da área social da Ruda dos Vinhos interessam diretamente à minha missão como pároco de, não propriamente, não é de fazer como que uma missão, digamos assim, de evangelização propriamente de imposição de uma crença, não é disso que se trata, mas no testemunho de uma presença de Cristo, uma presença que é toda ela de paz, de amor, de união e de comunhão. A Igreja é exatamente no mundo, nós crentes acreditamos, é um mistério, como nós dizemos, de comunhão no mundo, pois o padre tem esta missão de fazer também estas pontes com todas estas áreas e todas estas dimensões, e por isso é uma missão tão desafiante, porque é uma missão que exige um contínuo um trabalho de presença concreta no meio do território, do seu povo, e sem perder nunca este sentido sobrenatural da sua missão de conduzir todos os homens a Deus, de falar dos homens a Deus e a Deus dos homens. Também muitas vezes é assim apresentada esta missão do Padre, falar dos homens a Deus e falar de Deus aos homens. Sr. Padre Diogo, chega-nos no momento em que estamos a celebrar os 5 séculos das festas em honra de Nossa Senhora da Salvação. Daquilo que já se foi apercebendo desde que chegou em outubro, que relação persegue ou percebe que existe entre os arrodenses e esta imagem desta Nossa Senhora que carrega o menino ao colo, uma imagem imponente? Que relação é que tem percebido
entre os arrodenses e esta imagem? É muito interessante, foi um dos elementos que me apaixonou imediatamente quando o Sr. Patriarca me comunicou que viria então com esta missão de ser pároco da paróquia de Arruda dos Vinhos, também São Miguel das Cardosas e coadjutor das restantes paróquias do concelho, mas algo que me, de alguma forma, até me reforçou e deu confiança na missão que iria abraçar, porque é sempre algo novo, que desconhecemos, mas foi saber que é uma terra muito mariana, onde Nossa Senhora toca profundamente o coração dos arrudenses e é realmente aquela que é a grande referência para todos os arrudenses, não há dúvida que é a Senhora da Salvação, a Virgem Maria. E eu, como padre muito mariano, desde muito criança, lá está, são estas dimensões sobrenaturais que nós interpretamos à luz da fé, mas senti sempre uma relação muito filial com Nossa Senhora. Portanto, sempre a reconheci como uma presença materna e verdadeiramente protetora e definidora daquilo que sou. E, portanto, saber que vinha para uma terra onde a padroeira é Nossa Senhora e onde há uma ligação tão forte, uma ligação espiritual tão forte, de coração, que toca bem fundo no coração de todos os arrudenses, isso para mim foi um momento de grande esperança e de muita confiança e de entusiasmo para vir abraçar esta missão. E de facto é o que eu tenho pressentido. É muito interessante que, mesmo sem ter vivido ainda as festas, é possível desvendar essa presença de Nossa Senhora na vida dos arrudenses. Há uma referência contínua na vida dos arrudenses, no seu dia-a-dia, contínua a esta presença maternal de Nossa Senhora. E isso percebe-se no dia-a-dia. E é muito bonito, porque é assim, Nossa Senhora é mãe, assim a reconhecemos, e como mãe está presente sempre em todas as dimensões da vida. E aqui, mesmo ainda sem ter vivido as festas, já percebo como ela é central na vida dos arrudenses. De alguma forma, já respondeu, mas de qualquer forma não resisto a perguntar-lhe quais são as suas expectativas para a festa de agosto, que ocorre de 6 a 18 de agosto. São enormes. Eu gosto muito de cultura popular, também por esta via, como eu disse logo de início, de um homem que, desde logo como criança, jovem, esta dimensão do espírito unida, claro, à dimensão sobrenatural da vida e à vida da fé, que sempre me atraiu muito também tudo o que são estas expressões da religiosidade do povo, muito espontâneas, muito alegres, muito belas, muito cheias de sentido. E, portanto, a religiosidade, digamos, popular, como termo que se usa frequentemente para nos referirmos a estas expressões da fé, sempre me atraiu imenso. E, portanto, eu estou com grande expectativa, porque o que já conheço das festas, por aquilo fui lendo e que me foram transmitindo, e também já num magnífico documentário da Câmara, perceber como é uma expressão extraordinária desta religiosidade popular na sua relação com a Virgem Maria, com a Mãe do Céu, com um ambiente de festa extraordinário. E, portanto, a mim encantam-me sempre as festas populares, sobretudo nesta expressão concreta da fé, na religiosidade popular. Portanto, a expectativa é altíssima, porque acho que vai ser mesmo uma grande expressão da fé vivida na união, que são elementos absolutamente centrais na celebração da fé, a união, a comunhão, portanto, a fraternidade, e depois a festa. O Sr. Dom Manuel Clemente, nosso Patriarca Emérito, que foi um grande estudioso destes temas da religiosidade popular, fala sempre dos 3 Fs da religiosidade popular, que é a fé, festa e fraternidade. E estes 3 elementos não se podem separar. E quando acontecem de forma vibrante, pois a fé vive-se de forma também ela vibrante, irradiante, contagiosa, de alegria. E é isso que eu espero encontrar, e tenho a certeza que é o que vou encontrar. De certeza. Antes da Cláudia lhe colocar a última questão que tínhamos previamente combinado, e surgiu-me agora aqui uma questão que volta um bocadinho ao início da nossa conversa, e tendo em conta a formação académica do nosso pároco,
que é em escultura, tem um mestrado em Arte e Património. Arte e Património, e tendo em conta todo o espólio artístico da nossa igreja, para além do cuidador e do protetor e do guardador, que à partida o pároco representa sempre do espólio da sua paróquia, acrescem-lhe responsabilidades por ter ainda, para além dessa responsabilidade enquanto pároco, essa responsabilidade do ponto de vista patrimonial? Sem dúvida, mas eu penso que essa é uma missão e uma responsabilidade de todos os padres que são párocos de paróquias e que são a generalidade, com um património tão rico como tem a Ruda dos Vinhos. Eu não sei a percentagem, não sei se alguma vez foi quantificado, mas é uma evidência que a parte mais substancial do património português é património religioso. E por isso nós temos esta grande missão de não só transmitir a fé integralmente, transmitir o Evangelho. O São Paulo diz, eu vos transmito aquilo que eu próprio recebi, que é todo o património da fé, a transmissão do Evangelho, a mensagem de Jesus, esta mensagem de salvação, mas que comporta para nós, em Portugal e em muitos países do Ocidente Europeu, comporta também esta transmissão da fé com a conservação, a valorização, a transmissão das obras da fé, no concreto, da arte que os nossos maiores e os nossos antepassados nos legaram como verdadeiras obras de fé. Concretamente, a nossa Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, a Igreja da Nossa Salvação, com todo o património integrado que a compõe também, que é um tesouro artístico da maior importância, e nós temos esse dever, essa missão, de conservar, valorizar esse património e transmiti-lo, porque é um património de fé. Por isso eu dizia logo de início que o meu sentido espiritual da vida se foi concretizando depois, academicamente e profissionalmente, na relação com a arte. Claro, na filosofia, bem conhecemos os transcendentais do ser, o belo, o bom e o verdadeiro, e a arte traz-nos estas dimensões ao hoje da nossa vida, com também esta capacidade que tem de nos ligar ao passado e às vivências do passado. A categoria operativa não resiste a falar do meu grande mestre da História da Arte, o professor Vítor Serrão, que fala muito da transmemória. Portanto, esta capacidade de atravessar a memória, de unir os tempos, como só a arte consegue fazer, e que tem tudo a ver com também a vida da fé. E por isso, a arte é também um veículo. A arte, isso agora levava-nos para campos, não vou aqui tratar, a arte contemporânea, com alguns pressupostos que, uma vez, são muito difíceis de enquadrar na arte cristã, e por isso são contrários à arte cristã, e tão difíceis de enquadrar hoje nos nossos templos e como expressão da fé, mas a arte, ao longo dos tempos, é este veículo também de nos fazer aproximar de Deus. É como que também um caminho para Deus, que nos remete, porque uma obra de arte tem sempre dimensões de leitura que nos tocam profundamente, que nos encantam, que nos envolvem, que estão para além do evidente, do puramente material. Há esta dimensão, este fascínio que eu interpreto como esta dimensão quase sobrenatural da arte e que nós, como párocos, temos esta missão também, por isso mesmo, de a conservar, não só como consideração da memória que ela nos traz e nos revela, mas também com este sentido espiritual de que, no futuro, outros possam continuar a fazer essa experiência de Deus a partir das obras de fé que os nossos antepassados nos legaram. Vou-lhe colocar uma última questão. Tendo em conta as diversas paróquias por onde já passou e como recém-arrudense, já conseguiu encontrar alguma característica que valorize ou que evidencie o que é ser arrudense? Bem, ser arrudense, eu vejo que aqui... Eu já conhecia o território, pelas razões que disse.
familiares, de proximidade com quem quer, e porque tive muita ligação também aqui com as duas paróquias, de que agora sou coadjutor, a Ranhoso de Santiago dos Velhos, pelo padre Rui Cantarilho, de quem fui sempre amigo muito próximo, aliás, também é alenquerense, como eu, e, portanto, eu fui conhecendo este território. E algo que eu aqui encontrei sempre, e agora se reafirma, um grande amor à sua terra. Portanto, um grande orgulho na sua identidade, mas que não é apenas como algo que fica de memória do passado que nós valorizamos. Não. É algo que vem ao presente, ao concreto da vida de cada dia, este amor à sua terra, às suas tradições, à sua identidade mais profunda, e que, por isso, quando se vive assim, com este amor à sua identidade e ao seu território, este sentimento une as populações. E o que eu tenho aqui encontrado é este sentido de união, que já encontrava claro que nas terras mais pequenas isso ainda é mais evidente, mas mesmo aqui tenho encontrado, basta ver o fenómeno das tertúlias, não é? Que são fatores que congregam, que unem, e esta é uma marca que eu tenho aqui encontrado, e acho que depois nas festas vou encontrar e vou ver de forma muito mais, não sei, festiva, espetacular, grandiosa, mas que eu já vou encontrando aqui. Esse sentido de grande amor à sua terra, muito ligados à sua identidade mais profunda, que leva depois também a um sentido de unidade e de pertença. Sr. Padre Diogo, muito obrigada por este tempo que nos ofereceu. Muito obrigada por nos receber na sua casa. Mais uma vez, bem-vindo à Ruda dos Vinhos. Muito obrigado, eu. E que a festa deste ano, que celebra os 5 séculos, seja uma grande festa e uma grande honra em Nossa Senhora da Salvação. Sem dúvida, com grande expectativa. Muito obrigado, foi um privilégio para mim estar aqui com toda a equipa. O privilégio é nosso. Os nossos jovens. O privilégio é mesmo nosso em poder ter um pároco com este sentido espiritual, mas ao mesmo tempo com esta dimensão cultural e patrimonial, que é um assunto, como deve calcular, que nos é bastante caro, Claro, e que vimos-lo para além do nosso pároco como um grande parceiro, que eu tenho a certeza que irá ser, se Deus quiser, nas nossas missões e nos nossos trabalhos, nos nossos dúvida. projetos. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.